Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ed Júnior, sou jornalista, profissional de propaganda, e convidei o Rafael Maciel para a gente poder bater um papo sobre o marco civil na internet. Ele é advogado especialista em direito digital, professor. Aliás, faz uma porrada de coisas, né, Rafa? E aí São as principais, né? a gente vai falar um pouquinho sobre o marco civil da internet e também com as vertentes de propaganda, falar um pouquinho do que não pode, que muda. A primeira coisa, Rafa, é o marco civil da internet, ele é bom ou é ruim? Olha, eu vejo ele com muito bons olhos. Eu acho ele melhor do que o pessoal pinta como se fosse um projeto que trouxesse a censura ou que trouxesse alguma repressão, alguma conspiração governamental para acabar com a internet, né? Eu vejo com bons olhos. Eu vejo ele que num equilíbrio geral, ou seja, a gente tinha algumas previsões que eu entendia melhores, outras pessoas tinham algumas que achavam que não precisavam dessas previsões. Então, assim, o resultado da democracia, o equilíbrio, foi um resultado bom. Eu gosto do que nós temos hoje no Marco Civil. Claro, sempre tem alguma coisa que pode ser modificada, sempre vão vir, como toda lei, sempre vão vir questionamentos, interpretações no decorrer da sua aplicação. Mas eu acho que começou bem. Eu acho que o principal que eu sempre, assim, que eu vejo no marco civil é que na realidade sempre aconteceu, mas as pessoas nunca deram devido valor, é que o marco civil na realidade ele garante um desdobramento dos direitos que cada pessoa tem de Constituição, né? Que é de você falar, de você ouvir, tem muito isso, né? Antigamente as pessoas pensavam que era uma coisa tipo internet não existe e mundo real é mundo real. Não, isso é uma bobagem, porque assim, o pessoal tinha esse pensamento, mas realmente não tinha nenhum fundamento. Por quê? Todas as leis que já existem, Constituição, Direito Civil, Código Penal, todas são aplicáveis tranquilamente à internet. Claro, com algumas poucas exceções, né? Algumas condutas que realmente seriam impossíveis de acontecer em meio digital. Mas a grande maioria que acontece em meio digital já são condutas que têm previsão na legislação já existente. Então, em relação à propaganda, nós temos muitas previsões já no Código de Defesa do Consumidor. Então, não é preciso tanto avanço. Mas o Marco Civil, às vezes as pessoas acham que vai regular todas as questões de informática, não é isso. O Marco Civil traz justamente esses desdobramentos. Ele não traz uma tipificação ou uma conduta específica dentro do seu texto. Ele traz algumas regras de como que nós vamos atuar. Ele traz, por exemplo, algumas garantias para os usuários de que a coisa não vai mudar, vai ser assim, vai continuar sendo essa internet livre. Certo. Rafael, quem ganha com o marco civil? A sociedade ou o poder econômico? Eu acho que isso é uma coisa, assim, antes da gente falar um pouco mais da propaganda especificamente, eu quero que a gente discorra um pouco mais sobre o marco civil para depois a gente aprofundar. Então, hoje, quem ganha? É a sociedade ou são as empresas, enfim, é o governo? Todo mundo ganha, né? Porque também falar que quando o poder econômico ganha, a sociedade não ganha, é uma inverdade, porque muitas vezes é bom que o poder econômico também tem um ganho, né? Um ganho de produtividade e competitividade. Mas no caso, as previsões, os objetivos das grandes empresas de telecomunicações econômicos, ou seja, não era uma questão de interesse de bisbilhotar ou acabar com a internet, era questão puramente econômica, conseguiu se barrar um pouco esses interesses, porque eram interesses que desfigurariam aí a web. Então, nesse resultado final, além de, eu acho que ganhou o equilíbrio, né? Eu acho que não é um prejuízo econômico, porque se a gente pensar fora das teles, muitos provedores de conteúdo estão muito felizes com o Marco Civil. E estão por quê? Porque traz segurança jurídica, saber quando é que ele vai ser responsável ou não por conteúdo. Isso hoje a gente tinha entendimentos esparsos, embora no STJ tivesse já um entendimento de uma forma pacífica, ainda ficava sujeito a decisões de juízes aí por todo o Brasil. Isso, de uma certa forma, inibe investimento no país também, porque o provedor que vai vir de fora, ele vai pensar, poxa, peraí, lá não tem uma regra, tá confusa a situação para mim, então eu preciso de segurança. Então, eu vejo que é um equilíbrio, né? O que poderia prejudicar o usuário, que era de interesse econômico, nós conseguimos barrar.
e aquilo que é de interesse econômico, mas não traz prejuízo para o usuário, veio. Então, eu acho que está bem equilibrado. Todo mundo saiu ganhando. Eu acho que a neutralidade de rede, inclusive, é uma das coisas que acho que a gente mais ganha, né? Que é onde está rolando a discussão, as pessoas não estão entendendo o que de fato é a neutralidade de rede, e nos Estados Unidos, enfim, em alguns lugares isso não acontece. E eu acho, enfim, eu vou deixar você falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que a gente ganha muito. E para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, o que é neutralidade de rede? Tá, a neutralidade da rede é o seguinte, na verdade, falar de uma forma bem clara aqui. Você não poder discriminar pacotes de dados, ou seja, sua conexão na internet, não importa a velocidade, você vai poder acessar todo e qualquer conteúdo. Se a conexão for ruim, a velocidade for ruim, é uma outra coisa, mas você consegue acessar o conteúdo. Sem neutralidade da rede, você pode ter um pacote de serviços próprios, ou seja, eu vou pagar menos, mas eu vou ter só e-mail, ou eu vou pagar menos para ter só um portal de notícia ou outro portal de notícia. E também, quando, por exemplo, um site ele tem favorecimento na conexão, né, um site porque ele pagou lá na origem para o provedor de conexão favorecer o tráfego dele. Então, a neutralidade ela barra esse tipo de conduta, tirando aspectos técnicos e de emergência, que aí tem que ter realmente prioridade no tráfego, mas todas as demais elas não poderão haver. Então, a segurança do usuário de que ele continua acessando a web da forma que ela é hoje. O que o pessoal se confunde? É porque ninguém vê isso sendo feito. E, inclusive, as empresas de telecomunicações, elas manifestavam dizendo, não, mas não tem nenhuma tendência, não tem nenhuma prova de que está sendo feito isso. Bom, isso é uma bobagem, porque nos Estados Unidos já tem, as empresas são do mesmo grupo, aqui a vontade era clara de colocar algumas restrições. E por mais que eu também defenda a livre iniciativa, a economia, né, nós, assim, a gente sempre atua nessa área, eu entendo que a internet ela tem um aspecto social muito relevante e que a gente não pode deixar que o interesse econômico ultrapasse esse interesse da sociedade. Então, a neutralidade esse direito. Nós estamos, assim, você falou assim que nos Estados Unidos não acontece, né, mas há casos, né, de empresas em que, por exemplo, barravam o acesso a conexões peer-to-peer, né, que é aquela conexão de torrent, para fazer download de filmes, música, então barrava isso porque ocupava muito a banda. E a conversa também de que isso não vai trazer, que vai prejudicar os investimentos que as empresas estão fazendo, também ficou constatado em vários estudos na Europa, nos Estados Unidos, que isso não impediria o crescimento da banda ou o modelo de negócio, continuaria sendo vantajoso e permitindo assim as empresas também investir. E como lidar com essa propriedade de dados que a lei estabelece no mercado publicitário? Bom, o mercado publicitário tem os principais pontos de usar essas informações. Quando você faz uma campanha em Facebook, todos esses dados não são seus, você utiliza os dados do provedor. Então, você não tem uma responsabilidade direta ali. Mas agora, quando você faz campanha, por exemplo, e-mail marketing, esses dados, onde você coletou esses dados, como que você coletou, ainda não está muito claro, isso não foi o grande objeto do Marco Civil. Se você enviar spam, por exemplo, se eu teria que dar a opção de descadastramento, igual tem na propaganda eleitoral, isso não está no Marco Civil. Mas o Marco Civil fala como que esses dados foram coletados. Então, para chegar até você ter esse banco de dados, a gente precisa saber como que foi coletado lá atrás. Saber como que foi coletado esse e-mail, como que foi armazenado, se teve autorização para ceder para terceiro ou não. Não sei se é bem esse o foco que você está, mas se puder até me dar um exemplo, eu poderia falar mais algum aspecto mais direcionado da publicidade. Por exemplo, a questão do e-mail marketing. Se a pessoa faz um cadastro para um banco de dados de uma empresa e essa empresa repassa para uma segunda empresa esse cadastro, isso a partir de agora, na realidade, do ponto de vista, não sei se moral, ético, já não era legal, mas do ponto de vista agora de lei... Até pelo Código de Defesa do Consumidor, já teria a gente já poderia buscar essa proibição aí, sim.
Mas agora está mais claro, sabe, Ed? Eu acho que agora você tem muito mais evidente de que esses dados informáticos, esses dados coletados na web ou em cadastros diversos, eu estou falando só relacionado dentro da internet mesmo, esses dados você não pode transferir para terceiros sem autorização expressa. Então não basta colocar uma letrinha pequena dentro daqueles termos de serviço, tem que ser expresso, inequívoca, de que você está autorizando a ceder para terceiros. E esses dados têm que ter também uma coleta, o uso dele tem que ser relacionado à finalidade pelo qual foi coletado. Então, o cara forneceu para uma rede social para utilizar, para ter acesso a pessoas, ele de repente não pode receber um tipo de publicidade ou ser cedido para uma outra empresa que não tem nada a ver com esse tipo de negócio. Mas a lei resguarda, então, esse tipo de comportamento para as empresas. Então, por exemplo, se alguém fizer isso... ela resguarda o usuário. Quem não proteger esses dados ou fizer essa sessão pode sofrer questões de sanções administrativas, punições de multa, até proibição da atividade. Agora, ainda isso vai ser regulamentado. Tem algumas questões de como como que o governo poderá fiscalizar esses dados, isso ainda vai ser regulamentado futuramente. Então, hoje o Marco Civil ele traz assim, princípios, né? Olha, você não pode, isso é errado, e agora como nós vamos fiscalizar isso depois, ficou para um segundo momento. Em relação a dados, mais importante do que o Marco Civil é uma lei, anteprojeto de lei, que ainda nem é projeto, mas já está pronto pelo Poder Executivo, que é de proteção dos dados, a Lei de Proteção dos Dados, e que essa lei, ela abraça todas as questões de dados coletados, desde no meio presencial, na loja, no varejo, até mesmo na internet. E aí sim, lá ele cria uma entidade, um órgão, uma autoridade de garantia que vai fiscalizar essa coleta. Talvez essa lei nós teria muito mais urgência mesmo, até do que o próprio Marco Civil. Entendi. Se a gente fosse resumir e falar de forma objetiva para quem atua com propaganda, por exemplo, na realidade o Marco Civil não traz muitos desdobramentos, né? Não, eu não vejo assim, para quem atua na propaganda, uma preocupação em relação a isso. Talvez em gerenciamento de riscos, né? Assim, gerenciamento de crise, que é melhor dizendo. Nesse gerenciamento de crise, em que a ofensa, para quem está cuidando ali de uma mídia digital de uma empresa, e esse tipo de conduta que tem dos usuários, agora, talvez possa ter uma maior dificuldade na remoção do conteúdo, ou seja, você denunciar administrativamente não vai implicar na obrigação do provedor indenizar. Tentar explicar aqui como é que funciona para ficar mais claro. Hoje, como é que é? Você vê um conteúdo ilegal, ou seja, uma ofensa, você faz a denúncia administrativa. Aí o provedor tem a liberdade, se ele vai escolher tirar ou não vai tirar o conteúdo. É da liberdade dele, isso continua. Mas só que hoje, o que acontece? Se ele não retira quando eu peço administrativamente, a gente pode entrar com uma indenização contra a empresa, porque a empresa não retirou quando eu solicitei. Com o Marco Civil, esse pedido administrativo não gera esse dever de indenização. Ou seja, a empresa só vai ser responsabilizada se ela descumprir uma ordem judicial. Aí muita gente fala, vai demorar para remover conteúdo. Bom, isso pode ser que demore? Pode. Mas grande parte do conteúdo de difamação, de crime contra a honra na internet, os grandes provedores já não retiram sem ordem judicial. Então não vejo grande diferença. Mas vamos considerar que muito desse conteúdo, que mude agora, daqui para frente, que as empresas realmente se relutem em remover por conta do Marco Civil, ainda que sejam poucas histórias de remoção, se ela realmente demorar a remover, talvez aí sim um prejuízo para o profissional da publicidade no gerenciamento de marcas. Eu acho que, de uma forma geral, porque assim, se você atuar na parte de mídias digitais, você está usando dados que não são seus, está usando dados da própria plataforma, então eu não vejo uma preocupação para o profissional em si. Entendi. Certo, deixa eu te perguntar umas coisas, Rafael, aproveitando sobre o marco especificamente.
Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais falaram o tempo todo e que vem sendo amplamente divulgada nas redes sociais é a questão da censura. Por exemplo, um vídeo que denigra a imagem, ou uma postagem, ou enfim, algo que denigra a imagem da pessoa. Como é que assim, como é que você avalia se está denigrindo, se não está, como é que é isso? É justamente por isso que também eu entendo que o Marco Civil ele protege a liberdade de expressão. Por quê? Porque ao não trazer uma responsabilidade para o provedor de pagar a eventual indenização por esse conteúdo do usuário, né? Quando ele manda isso, que ele só vai ser responsável quando ele descumprir uma ordem judicial, nós estamos fazendo que esses casos de difamação sejam atendidos pelo judiciário. Então, quem é que vai analisar esse conteúdo ofensivo com base na ponderação de direitos fundamentais, com base na experiência do magistrado, na jurisprudência, ele vai saber se esse material é ilícito ou não. E sendo ilícito, aí é o juiz que vai determinar. Então, não é uma decisão de alguém que não esteja togado, vamos dizer, não é alguém do Estado, não é uma entidade pronta e preparada ali para julgar isso. Então, nesse caso, eu vejo que acaba diminuindo a eventual censura. Mas essa questão de censura é tão complicada, porque muitas vezes as pessoas, qualquer coisa, acham que é censura, e nem sempre é assim. São decisões que mandam remover conteúdo. A questão de liberdade de expressão, ela não garante que ninguém saia xingando e ofendendo as outras pessoas na web. Isso tem limite. Então, quando as pessoas extrapolam, geralmente o autor da postagem começa a acusar que, quando foi removido esse conteúdo, que ele foi censurado. Não é censura. Ele se auto-prejudicou ao colocar o conteúdo. Então, em relação ao marco, como é que fica essa parte? Fica para o juiz decidir. Mais uma, e só ressaltando, Ed, ressaltar só uma coisa. Muita gente faz confusão, agora é só o juiz que vai remover. Não, mais uma vez explicar, não é que só o juiz pode remover. A empresa pode continuar removendo. Se eu menciono que alguém está me xingando lá no Facebook, eu quero que retire, eu tenho um vídeo ofensivo, eu posso pedir à empresa. A empresa pode analisar, e ali ela tem liberdade de ver se fere ou não a política dela, ela é proprietária do serviço prestado. E aí ela decide remover. Agora, ela só vai ser responsabilizada por esse conteúdo quando não atender uma ordem judicial. E hoje, como é que funciona? Quando ela nega um pedido administrativo. Mais uma razão para trazer também, que fortalece a não censura e fortalece o investimento no país, porque os provedores se sentem com maior segurança para investir também. Ok. Tem uma turma boa assistindo a gente, eu quero lembrar que quem quiser fazer perguntas tem a opção aqui no Hangout e a gente vai respondendo aqui à medida que for possível. Tem uma das coisas que foram faladas também, Rafael, que é sobre, me parece que tem uma parte do texto que diz que o presidente da República ele pode fazer alterações no marco caso ele queira. Eu acho que isso não é uma decisão que um presidente do dia para a noite vai tomar e fazer. Mas como é que funciona isso, efetivamente? Não é assim. O que acontece? Alguns temas, e aí o que o pessoal ficou mais preocupado é a questão da neutralidade da rede. Vão ser regulamentados por decreto. Não vai inovar nada. Esse decreto presidencial, pela Constituição, ele não pode inovar. Ou seja, ele não vai criar novos direitos do Marco Civil, ele não vai mudar o que já foi votado, ele não tem a autoridade para fazer esse tipo de mudança. O que ele vai fazer? É regulamentar, explicar, olha, para exercer aquele direito, você tem que mandar isso para o órgão tal, você tem que fundamentar com documento X, ou neutralidade da rede. Olha, para priorizar serviço de atendimento de emergência, você deve cadastrar primeiro os serviços aqui, ou você deve informar dessa maneira ao usuário. Ele vai regulamentar procedimentos e não criar novos procedimentos, não é? E eu vi muita gente falando isso em relação, pensando que isso era uma manobra petista, de que aí agora o governo poderia mudar. Não, e mesmo que ele fizer um decreto ou uma medida provisória extrapolando seus limites constitucionais, aí é o abuso. A gente não pode deixar de progredir por conta de alguma suspeita de que vai abusar. Se abusar, nós temos lá o STF, a Constituição Federal, para buscar a nulidade deste ato, né?
Tem uma coisa que ficou muito também falado aí, que as pessoas têm falado muito, é a questão de ser grampeado, né, com os registros de conexão. Como é que funciona isso? Tá, bom, registro de conexão que você não sabe o que a pessoa navega, tá? Registro de conexão eu entrei na internet agora, me garantiram um número de IP, o meu computador tem esse número, e a partir de agora eu começo a conectar na internet. Quem sabe esse registro de conexão é o provedor de conexão, leia-se as teles, né? Ou seja, é a GVT, a Oi, a NET, a Vivo, ele que vai destinar ali qual que são esses dados. Para esses provedores está proibido, e aí a gente começa a conversar e vai lembrando de cada vantagem do Marco Civil de segurança. Eles estão proibidos de monitorar os dados de navegação, que são os registros de acesso a aplicações da internet, né? Mas aí, para entender, são os dados de navegação, ou seja, essas empresas de telecomunicações não podem fazer o controle ou acessar, saber ali o que você está navegando. Então, a partir do momento, ela só te dá a conexão, ela tem só que guardar esse registro de que você entrou na internet, bom, ponto, só isso, nada mais. E ela não vai saber o que você navega. Já os provedores de conteúdo, os provedores de aplicações e de serviços, esses têm que armazenar os dados por 6 meses, mas ele armazena os dados somente da plataforma dele, ele não pode armazenar dados de acesso de terceiros, ele só tem os dados ali. Então, eu sou dono de uma rede social, eu tenho ali os dados, esses dados vão ser coletados e fornecidos somente, vão ser coletados por mim, somente para a minha finalidade ali, eu não posso coletar nenhum outro mais, e eu tenho que guardar esses dados por 6 meses. Então, as teles, de forma nenhuma, pode saber o que a gente está navegando. Tem uma outra coisa que é o controle de opinião, que as pessoas falaram muito, e aí eu vi alguns exemplos do tipo, eu posto coisa e aí as pessoas começam a fazer bullying comigo por causa desse post, por exemplo. E aí eu vou na justiça e falo, eu quero, enfim, retirar isso, só que as pessoas replicam, então, sei lá, eu posso ter uma foto, e aí as pessoas pegam aquela foto, começam a replicar e a fazer bullying, e eu quero resolver esse problema. Como é que funciona isso? Bom, claro que nunca pode se ter promessa de resultado 100% na internet, né? Se falar assim, olha, removida a internet, não tem uma ordem judicial que chega num grande controlador, provedor que aperte um botão e retire toda aquela imagem da web. Não é assim. Mas dentro de uma plataforma, isso é possível. Mesmo que elas compartilhem ali aquela foto ou aqueles comentários e vão passando para frente ali, você tem como ir removendo. Agora, se ela copia e vai colando em outros posts, o trabalho só fica mais difícil, mas é completamente possível. E cada um que fizer esse comentário, cada um ali responde pelo ato que cometeu. Então, os caras, um comenta xingando, vamos dizer assim, né? E o outro chega e xinga também, e cada um vai responder pela indenização e até mesmo por crime contra a honra. O que já acontecia no mundo real, agora acontece no mundo digital também, né? Já era assim e muito, né? Se consolida. E eu te falo, Ed, até acontece mais até no meio digital, e é mais perigoso. Por que é mais perigoso? Porque a pessoa tem uma facilidade muito grande de estar ali na mão, né, digitando, a raiva, né, dizem que quando você está com raiva você joga um copo na parede, né, e às vezes a pessoa está com raiva, ela joga ali a raiva dela no dispositivo, e o problema disso é que fica registrado, então é um documento. Quando você faz assim, né, numa sala, muitas vezes pode depois negar, se ninguém filmou, se ninguém quiser testemunhar, você nega, né? Mas agora na web não, fica registrado, está documentado. Então, às vezes pode até compartilhar 100, 200, 1000 vezes, mas se você reduzir ali os principais, você já tem um grande resultado também. E você tem como achar cada um, ainda que o cara seja anônimo, tem como localizar, mesmo antes do Marco Civil. E os provedores de conexão agora não são mais responsáveis pelos danos gerados a terceiros, né? Eles não são responsáveis por esses danos, isso é bem claro no Marco Civil, como que eles somente serão responsabilizados, ou seja, vão pagar alguma indenização, se quando o juiz mandar remover, ele não remover.
aí ele pode também ser responsabilizado por indenização. Agora, hoje, até a entrada em vigor, a regra é diferente. Ele vai responder a indenização se, uma vez que toma ciência do ato, ou seja, uma vez que tomou ciência daquela ofensa, com a denúncia administrativa, ele não retira, ele pode responder também, junto com o autor da ofensa. Então, você coloca lá o cara que ofendeu e o provedor que não retirou. Agora, com o marco, não. Você vai ser só contra o autor. Bom, eu acho que está ótimo, Rafael, é isso. Eu queria só ouvir a sua opinião sobre duas coisas. O criador da web, né, ele considerou que o Marco Civil é um presente no seu 20º aniversário. E aí eu te faço a pergunta, o Marco Civil da internet brasileiro, ele é a mais avançada lei de internet do mundo? Porque, na verdade, é o seguinte, nós não temos leis da internet pelo mundo, então talvez é por isso que há esse alvoroço todo por conta de uma lei que está focada somente na internet. Nós temos alguns regulamentos, então é mentira dizer que fala que a nossa neutralidade da rede é pioneira. Não, não é. Tem países, Eslovênia, Noruega, Holanda, Eslovênia e Holanda, que já tem leis para isso. Fora que nós temos regulamentos, a própria regulamentação de agências de telecomunicações fora do país, que já tratavam disso. A grande novidade é porque você consolida direitos e regramentos dentro de uma lei, e não de um ato de agência nem nada. Você tem ali os direitos, você estabelecer que a internet é livre, que você tem direito à liberdade de expressão, que você tem direito a inviolabilidade de seus dados, que por mais que isso estivesse na Constituição, ele detalha, ele coloca mais regras, tenta eliminar arestas, deixa tudo muito mais transparente, e aí a gente ganha uma legislação, aí sim, nesse contexto, única. Não é difícil dizer que é única, né, no mundo todo, mas é uma das mais avançadas, sem dúvida. Rafael Maciel, advogado, especialista em direito digital, obrigado. Enfim, estou à disposição sempre, amigo. Espero que tenha outras oportunidades para a gente poder falar mais. Vai ter muito debate ainda nesse tema. Um abraço.